Fala aí, desenhista! Se você está aqui, provavelmente você tem alguma dificuldade de desenhar mangá. Às vezes você queria desenhar de memória algum personagem, o seu si, mas não sai nada. Às vezes mesmo copiando lá os personagens de Dragon Ball, ou então Yu Yu Hakusho, entre outros, né? E você acaba não aprendendo. Mas o que será que está faltando? O que será que está faltando então na tua técnica aí? Bom, eu vou apresentar aqui um segredinho muito interessante, né? É uma forma, na verdade, de estudar desenho que vai mudar os rumos aí do seu estudo para melhorar a sua forma de desenhar mangá. Mas antes, deixe me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos, já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar, muitos que inclusive saíram do nível amador para o profissional. E se você quiser mais dicas de desenho, clica no link da descrição aqui e confere o nosso desenhoonline.com, tá ok? Então aproveita, deixa o like se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, tá? Lembrar que a gente tem vídeo agora, de segunda e quinta, tá? E peço desculpa aí que esse vídeo era para ter saído ontem, então eu tô gravando hoje. Então vamos falar desse assunto aí. Por que será que você ou uma turma tem dificuldade de aprender a desenhar mangá? Mas não é copiar mangá não, é desenhar mangá de fato, de memória, né? De forma que depois você cria o seu OC, né? Etc. Às vezes você está tentando aprender a desenhar faz tempo e não pega as características, não consegue fazer um traço interessante para o mangá. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que quem está desenhando mangá que a gente conhece, que a gente começou a gostar, são os japoneses. Então é um pessoal que tem um jeito diferente de relacionar com o mundo. Calma que você vai entender. Então o que acontece? O estilo mangá, né, que na verdade veio através das histórias em quadrinhos, que de fato são os mangás, eles chegaram para a gente aqui, conquistou corações, porque é um modo de desenhar muito peculiar, muito expressivo, né? Tem histórias diversificadas, histórias que inclusive contagiaram as pessoas, às vezes até mais que o próprio desenho, então marcou muito nesse sentido, então ficou forte. Hoje em dia você vê que tem muita gente que gosta de mangá. E o que é bom destacar? Os japoneses não, eles têm um jeito diferente de relacionar, inclusive tem até pesquisa que diz isso, que os japoneses eles têm o cérebro um pouco diferenciado no modo de usar, inclusive o hemisfério direito e esquerdo eles utilizam de forma igual. Aqui no ocidente a gente tende a usar mais o esquerdo, exceto algumas pessoas que têm o perfil mais de artista, que tende a estimular mais o hemisfério direito. Mas os japoneses eles largam na frente, né, porque eles utilizam os hemisférios de forma igual. E o que é curioso, você pode ver muito vídeo aí de japoneses fazendo coisas aí que são fora do comum, né? Não só para arte, como também para tarefas assim manuais que envolvem força, etc. Não no sentido de fazer força, mas na técnica de se fazer as coisas. Então tá, na hora que você vai estudar mangá, você pode ver que o jeito de desenhar é um pouco diferenciado, né? Não é uma coisa tão comum, igual, por exemplo, os quadrinhos norte-americanos, né? É um traço diferente. E o que é bom destacar? É você justamente observar. Depois que você entendeu que tem essa diferença, né? Ainda tem a questão da luta de aprender desenho, né? Mas tem essa luta também que é você observar, porque a tendência nossa de quem está começando, né? De iniciante, é querer ver um desenho, copiar, né? Ainda que ele consiga reproduzir bem o desenho em uma outra folha, não quer dizer então que você saiba desenhar ele de memória. Então é uma coisa que você precisa considerar. Tá? Então, o que tem diferente no mangá? Você tem que observar. Os mangás, em geral, eles têm os olhos grandes, né, os personagens. Mas isso não quer dizer que é uma regra 100%, vai valer sempre, não. Você vai ver mangás aí que o olho às vezes é pequeno, né? Mas, no geral, você vai ver algumas características bem peculiares, né? Às vezes as bocas, elas são muito sintetizadas, que é uma característica muito forte do mangá. Então, por exemplo, é o traço do centro, né, do encosto entre um lábio e o outro. Às vezes uma boca feminina é levemente suavizada, alguns contornos, né, da parte de fora da boca. O nariz é só um contorno, né? Às vezes destaca às vezes uma sombra, mas é tudo simplificado com traços. O cabelo você vai ver as mais variadas formas, né? Você vai ver os mais variados cortes, cabelos coloridos inclusive, muito volumosos, né? Com penteados assim exorbitantes. É uma coisa assim sensacional, é demais mesmo. E o que acontece? Na hora de você desenhar, você tem que guardar esses arquivos na cabeça. Você vai ver, por exemplo, os contornos do personagem, é tudo simplificado, as mãos mesmo, você não vai ver muitos traços dentro, porque no mangá, inclusive, se você coloca traço, dá a impressão de que a mão está envelhecida. Principalmente na mão feminina, que ela é bem sintetizada. Então no rosto em geral, você vai ver inclusive olhos, né, muito bem desenhados, sintetizados aí no caso, a questão do olho, né, da expressão do olho. Você vai ver às vezes
a sobrancelha bem grossa, né? Ou às vezes mais estreita, porém é de uma forma que você bate o olho, você consegue perceber a expressão do personagem. Além dos japoneses terem criado aí alguns códigos que ficaram assim bem comuns, né, para quem está lendo mangá, né? Você vai ver algumas linhas destacando a questão, por exemplo, do humor, né? Quando a emoção está muito aflorada, assim, você vai ver alguns traços de vergonha, por exemplo, às vezes que o personagem está apaixonado. Então, assim, é umas coisas que eles foram colocando. Então, tudo isso você tem que observar. Isso vale, sei lá, para a questão do rosto, né, do modo que desenha a mão. A questão, por exemplo, dos figurinos, que dependendo do tipo de mangá, é muito bem explorado, é muito bem desenhado, tem uma variedade enorme, tá? Então, assim, tem a questão da observação que você tem que permear. Pega diferentes mangás, pega diferentes personagens e observa e tenta guardar isso na sua cabeça, tá? Outra coisa que você não pode esquecer na hora de estudar mangá tem a questão dos fundamentos do desenho. Então você tem que estudar anatomia humana, tá? Você tem que estudar luz e sombra, teoria das cores, né? No caso, linhas, polígonos, você vai ter que estudar, por exemplo, a questão da perspectiva. Então mergulha nesse conhecimento aí dos fundamentos do desenho, porque isso sim vai ajudar com que você saiba desenhar o personagem, inclusive em diferentes ângulos, em diferentes perspectivas, com diferentes anatomias, né? Porque o personagem não tem só uma forma de desenhar. Vai ter personagem gordo, magro, atlético, às vezes um marombeiro. Então tudo isso você vai ter que estudar, né? Saber empregar as cores, por exemplo, para justamente fazer o modo que se colore, no caso, o mangá. Então isso é uma espécie de arquivo que você vai ter que guardar dentro de você e principalmente treinar, né? Porque tem a questão, por exemplo, de você observar e de você qualificar, não só dentro da sua cabeça, como também a sua coordenação motora para desenhar. Você vai ver que mangá, o traço ele é variável, ele não é um traço regular sempre. Às vezes vai ter algumas variações, então vai depender muito do que você está querendo expressar com o seu desenho, tá? Mas uma coisa muito forte no mangá, independente se a cabeça é grande, se ela é larga, se ela é estreita, se o olho é grande ou não, é a questão da expressividade, que ele é muito bem destacada. Você bate o olho no personagem mangá, você já percebe logo aí a expressão dele, tá? Então, tudo isso daí é bom você destacar nos seus estudos. E outra coisa, não fica achando que desenhar mangá é algo só para algumas pessoas, não. Se você não estuda essas características que eu estou falando, infelizmente não tem como você desenhar mangá, tá? Tudo é uma questão de englobar vários estudos relacionados inclusive ao desenho, tá ok? E lembra também da questão do hemisfério direito do cérebro, que geralmente os japoneses têm de diferente, então é bom você mergulhar para você entender melhor. Então, além aí da observação e da teoria, que são os fundamentos, você tem que entender o seguinte: os japoneses, então, eles têm um jeito diferente de relacionar com o mundo, que está muito relacionado com os hemisférios. Até tem uma pesquisa que fala isso, tá? Então, assim, tenta entender como que funciona esse hemisfério direito, né? E tenta equilibrar ele com o seu esquerdo. Às vezes você tem mais o esquerdo desenvolvido, por isso que você tem dificuldade com o desenho. Quando você começa a estimular o hemisfério direito, aí você começa a ter mais facilidade para desenhar a perspectiva, para você justamente desenvolver algumas ferramentas necessárias para desenhar, a questão da imaginação, né? A questão da memória, de você interpretar objetos em conjunto, né? Formas em conjunto, de você desenvolver uma noção espacial. Tudo isso daí vai fazer muita diferença no seu estudo, principalmente para aprender a desenhar mangá, tá ok? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui, clicar no sininho e seguir também no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Peço desculpa aí também, porque era para ter colocado esse vídeo ontem, eu estou colocando hoje, mas está valendo, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.